Mais uma vez, boa tarde. Que Deus abençoe a todos vocês que estão ouvindo esses vídeos. Com a graça de Deus, que o poder e a glória de Deus é no lado de cada um. Que Deus abençoe a cada um de vocês ricamente. Né? Nós vamos falar um pouquinho de José do Egito e um pouquinho da Bíblia. Né? Temos alguns vídeos e agora vamos também falar um pouco da Bíblia, como Deus se agrada do homem. Né? E disse Faraó aos seus oficiais: acharemos porventura homem como este que há o Espírito de Deus? Nós sabemos aqui que essa história começa no capítulo 41 de Gênesis, aonde Faraó teve um sonho. Qual o sonho de Faraó? 7 vacas gordas e 7 vacas magras. 7 espigas de milho cheias e 7 espigas de milho murcha. Ou seja, 7 espigas de milho e as 7 vacas gordas significava anos de abundância, anos cheios de grandeza, muitas farturas. E aqui nós vemos que Faraó, quando ele teve esse sonho, ele se apavorou, chamou os sábios entendidos, chamou pessoas de toda a região e não puderam divulgar o sonho de Faraó. Mas havia José na prisão, né? Um homem que é filho de Jacó. José é filho de Jacó, e que é o 11º filho de Jacó. Né? A mãe dele, a Raquel, era estéril, não podia ter filho, mas Deus concedeu essa bênção na nossa vida e vocês vão entender por quê. Né? José, quando o Faraó teve esse sonho, José estava na prisão. E José foi buscado, vou reduzir um pouco, José foi buscado da prisão para, como se diz, para interpretar os sonhos de Faraó. Então nós vemos aqui que quando uma coisa que me chama muita atenção, que muita gente fala, eu não acredito na Bíblia, mas você vai entender o porquê. Nessa mensagem, no versículo 38, aonde Faraó diz aos seus oficiais, disse-lhe aos seus oficiais: acharemos, porventura, homem que, como este, que há o Espírito de Deus? Então nós vemos que para proteger tanto na época o Egito e toda a região daquela época, também a nós no dia de hoje. Por quê? Porque nós vamos ver nos versículos atrás que ele fala que tem que ter 30% daquela colheita sendo guardada. Né? Ou seja, uma parte de toda aquela colheita tem que ser guardada, né? Para que se manteça os anos de seca que havia de vir de fome. E assim ele colocou José como governador para fazer esse trabalho. E José fez, assim como Deus determinou-lo a ele fazer. Meus amigos, nós sabemos que tempo difícil nós vamos encontrar no caminho. Mas é necessário que nós aprendamos o que está escrito aqui. Ó. O que é que está escrito aqui? Só boas aventuranças. Esse homem, até nos dias de hoje, se nós pegarmos o que está escrito, nós temos que, mesmo com toda a dificuldade que nós pode passar, que nós estamos passando, mas um pouquinho nós temos que reservar, porque o dia difícil vem, as coisas difíceis, nossos dias escuros vêm, às vezes entra o desemprego na família, entra as coisas, as dificuldades, se nós não tivermos, né, encaixado no que essa Bíblia diz, principalmente nesse versículo, nesse capítulo 40 de Gênesis, né? Nós vamos ver que realmente tem um grande ensino de Deus para nossas vidas hoje. Às vezes nós perecemos porque não conhecemos as Escrituras Sagradas. Né? Porque quando o Faraó determina e fala, há um homem como esse que tem o Espírito de Deus, não foi José que falou, foi o próprio Deus que determinou para que nos dias de hoje nós também pudéssemos fazer isso. Sempre um pouquinho do que nós ganhamos, nós separar. Se você, por exemplo, se guardar R$100 por mês, no final do ano você tem 1.200 fora o juro. Você vai ter um pouquinho a mais.
Mas, se você acha, não, é pouco, eu não vou guardar, eu não vou fazer isso, o que é que vai acontecer? Você pode cair numa dívida, você pode colocar seu nome no SPC, você pode. Tudo de errado pode acontecer se nós não tivermos ensinamento divino. Os ensinamentos de Deus é isso. É para que nós entenda como Deus quer a nossa vida. A dificuldade vem, o dia difícil vem, mas nós temos que estar preparados para eles também. Nós temos que se preparar como Deus ensinou aqui a José. 30% de tudo que você separa e coloca em celeiros. E foi aí que ele se manteve nas coisas, dificuldade que teve o Egito e toda a região. Eles não pereceram fome, eles não passaram necessidade, porque eles estavam tendo um grande aprendizado com Deus. É necessário nós aprender com Deus também. As nossas obrigações é ouvir a voz do nosso Deus. Como é a voz do nosso Deus? Né? Quando João Batista estava pregando no deserto, ele diz, a voz do que clama no deserto. Né? João Batista era a voz do que clama no deserto. Então, há necessidade que nós sejamos a voz do nosso Deus também. Para que nós tenhamos um aprendizado aqui na terra, nós seremos a voz daquele nosso Deus, o mesmo que usou João Batista. Às vezes nós precisamos disso. Às vezes nós necessitamos de nós olhar o que está errado em nós. E nós seguir melhor a nossa vida. E nós fazer as coisas melhor para que nós não venhamos perecer, para que nós não venhamos cair, para que nós não venhamos fracassar. Ou nós não venhamos falar contra o nosso Deus. Às vezes nós não temos aprendizado nenhum com Ele. E nós quebra a fama do nome dele. Né? Aí entra mais o perigo, porque quanto mais nós não queremos aprender com ele, ele também não vai querer nos ensinar. Mas se nós queremos aprender com ele, leia a Bíblia Sagrada, que tem tanta coisa boa para você, tá bom? Que Deus abençoe, uma boa tarde e mais uma vez um abraço nas nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes, nossos vovôs, toda mãe de família e pai de família, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês, uma ótima tarde e as bênçãos de Deus no lar de vocês, da sua família, e que Deus abençoe a todos e multiplique o salário de vocês também, que Deus é maravilhoso na nossa vida, tá bom? Que Deus abençoe.